Saudações a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Matemática 1 da segunda semana do mês de novembro, onde hoje a gente vai estar fazendo a correção das páginas 105, 106 e 107 do módulo 4 e também estaremos vendo o conteúdo de medidas de ângulos, também indicado no módulo 4. Galera, quero desejar a todos uma ótima tarde, bons estudos, que todos estejam com módulo e caderno em mãos para a gente fazer a correção e também para fazer as principais anotações acerca do conteúdo e do que for sendo observado no conteúdo abordado. Então, na última aula nós estudamos ângulos e vimos que o ângulo ele é uma região formada por segmentos de retas, né? Como a gente tem aí a origem desse ângulo, que a gente chama de vértice, que é a ponta, e também temos os lados. Um lado começa no O e termina no A, e o outro no O e termina no B. São segmentos de reta, como podemos ver. E vimos que o ângulo possui alguns elementos, como o vértice, que é a ponta, e está representado pela letra O, e também os lados. Temos aí o lado OA e o lado OB. Lembrando que como é segmento de reta, a gente passa esse traço em cima, tá bom? E também podemos nomear, né? Esse ângulo podemos chamar de AOB. A letra que fica no vértice, a gente coloca um acento circunflexo, que é o chapéu do vovô, tá bem? Vimos também que os ângulos eles recebem uma classificação em relação à sua medida. Ele pode ser agudo, ele pode ser reto, né? Ele é agudo quando a sua medida é maior que 0 grau e menor que 90 graus. E ele é reto quando a sua medida é igual a 90 graus, como podemos ver nas imagens. Eles podem ser também obtuso, né? O obtuso tem a medida maior que 90 graus e menor que 180, né? E temos o ângulo raso ou meia volta, que mede exatamente 180 graus, considerando que uma volta completa equivale a 360 graus. Vimos que os ângulos possuem suas medidas, que é dada através de grau, minuto e segundo, tá bem? E a gente pode ver a representação dessas medidas, o grau com essa bolinha, o minuto com traço e o segundo com 2 traços. Vimos que uma volta completa é 360 e que o ângulo raso ou de meia volta mede 180 graus. E com base nisso, temos as atividades do módulo, em que a questão 1, ela diz que podemos observar a presença de ângulos em diversos objetos do nosso dia a dia, como por exemplo nos ponteiros do relógio, no telhado da nossa casa, numa escada, né? Então, nessa questão, vocês vão observar a presença de ângulos nos objetos da sala de aula. Como a gente está em casa, vocês vão observar na casa de vocês. Em seguida, com o auxílio de uma régua e de um transferidor, vocês vão representar no caderno de vocês os ângulos que você notou. Essa questão ela é pessoal, tá bom? A gente vai ter várias respostas e que a gente vai socializar no nosso encontro através do Meet, na quinta-feira. A questão de número 2 diz que o esquadro é muito usado por marceneiros para obter maior precisão em suas construções. Observe em destaque 2 ângulos que podem ser construídos com esse instrumento. Podemos ver aí um ângulo de meia volta e podemos ver um ângulo reto, né? E a questão é que a gente classifique esses ângulos destacados. Como eu falei, um é reto e o outro é raso, que a gente também chama de ângulo de meia volta. A questão de número 3 pede para a gente nomear os ângulos e, com o auxílio de um transferidor, determinar a medida de cada um. Nós vimos que a gente nomeia através das letras que formam os lados e o vértice. Então, no item A temos o ângulo GEF ou EFG. Lembrando que na letra que está no vértice a gente coloca o acento circunflexo. E através do transferidor podemos constatar que a medida dele equivale a 68 graus. No item B temos aí o LMN, não podemos esquecer do acento circunflexo. E através do transferidor podemos destacar que ele mede 120 graus. E no item C temos um ângulo agudo, né, RST, e que ele mede 15 graus, certo? Na questão de número 4,
Lá na página 196, diz que uma das maiores rodas gigantes do mundo encontra-se em Singapura, na Ásia. É a Singapore Flyer. Tem 165 metros de altura e capacidade de 784 passageiros, que podem apreciar a vista deslumbrante da região. Nessa roda gigante, são necessários 30 minutos para dar uma volta completa, ou seja, para dar 360 graus. Item A. 2 voltas completas na roda gigante corresponde a quantos graus? Pessoal, o próprio enunciado diz que uma volta completa é 360. 2 voltas é 2 vezes 360, que é igual a 720 graus. Na B, um giro de 120 graus corresponde a quantos minutos do passeio? Pessoal, a gente vai multiplicar 120 vezes 30 e vamos dividir tudo por 360, que uma volta completa é 360, né? 120 vezes 30 dá igual a 3.600. 3.600 dividido por 360 dá igual a 10. Assim, um giro de 120 graus corresponde a 10 minutos do passeio, né? No item C, ele quer saber quantos graus corresponde a 1/4 da volta completa dessa roda gigante. Então, a gente vai multiplicar 1/4 vezes 360, não é? Multiplicando fração por número natural, a gente multiplica pelo numerador. Assim, vamos ter 360 vezes 1, que é 360, e 360 dividido por 4 é igual a 90. Assim, 1/4 de uma volta completa equivale a 90 graus. A questão de número 5, que está na página 106, pede que com a régua e transferidor construa os ângulos. O item A, o ângulo AOB, cuja medida é 50 graus. E aqui eu estou mostrando na ilustração a vocês do ângulo do item A. Na B, ele quer o ângulo DEF, cuja medida é 180 graus. Um ângulo raso de meia volta, como vocês podem ver na imagem. E no item C, ele quer o ângulo JKL, cuja medida é 145 graus, que é um ângulo obtuso e que vocês podem ver na imagem. Então, temos aí a imagem dos itens A, B e C, representando de acordo com as medidas indicadas em cada item. Na página 106, a questão 6, diz que, sabendo que as retas ST são paralelas, classifique os pares de retas em perpendiculares ou oblíquas, como podemos ver. O item A é RT. Podemos ver que RT são duas retas que são perpendiculares. SQ são oblíquas, Q e T também são oblíquas, né, como podemos ver. E no item D, as retas RS, que são perpendiculares. Então, a sequência é perpendiculares, oblíquas, oblíquas e perpendiculares, tá bem? Na página seguinte, 107, temos a questão 7 e a questão 8. A questão 7 diz que o edifício Capital Gate, localizado em Abu, nos Emirados Árabes Unidos, tem uma inclinação média de 18 graus, motivo pelo qual conquistou o título de mais inclinado do mundo. Usando régua e transferidor, construa um ângulo com essa medida. E eu estou mostrando para vocês um ângulo que mede aí 18 graus. Tá bem? É isso que a questão 7 pede. É isso que ela quer. Na questão de número 8, diz que, sem o auxílio de instrumento, determine a medida do ângulo destacado em cada um dos relógios. Em seguida, classifica em agudo, reto, obtuso ou raso. Então, vamos aqui à questão 8. Né? Vemos que o relógio tem aí 12 marcações, né? E que uma volta completa é 360 graus. Então, o primeiro passo vai ser a gente dividir 360 por 12, que dá igual a 30, tá bom? Em seguida, a gente vai multiplicar 30 pela hora que está sendo indicada. Então, no item A está sendo indicado aí 2 horas. Então, vamos fazer 30 vezes 2, que é igual a 60 graus, tá bem? E esse ângulo, no caso aí, é um ângulo agudo. Na C, vamos dividir 360 por 12, que dá igual a 30, como já fizemos no item A. Em seguida, vamos multiplicar 30 pela hora indicada. 30 vezes 5 é igual a 150. O ângulo de 150 é um ângulo obtuso.
não é isso? No item E, A, C e E. No item E, a gente sabe que 360 dividido por 12 é 30. Então, vamos multiplicar 30 vezes 4, porque essa abertura aí é a mesma de 4 horas, né? A diferença é que a gente está multiplicando por um número menor. 30 vezes 4 é 120. O ângulo de 120 também é obtuso. No item B, nós temos aí um ângulo de meia volta, né? Sabemos que 360 dividido por 12 é 30, 30 vezes 6 é 180. Pela própria imagem dá para ver que é um ângulo de meia volta, um ângulo raso, que mede 180 graus, não é? Na D podemos ver a presença do ângulo reto, que sabemos que mede 90 graus. Então vamos fazer 30 vezes 3, 3 horas, né? 30 vezes 3 é 90 graus. E sabemos que o ângulo de 90 graus é reto. E na E nós temos aí de meia volta, né, que é 30 vezes 6, que é 180. E como eu falei, é um ângulo raso, de meia volta. Essa foi a correção dos exercícios. Em seguida a gente tem a nossa explicação, que é sobre as unidades de medida de ângulos, que sabemos que é o grau, minuto e segundo. E como eu falei no início, pessoal, as unidades de medida dos ângulos é grau, minuto e segundo. É importante que vocês reconheçam a representação do grau, do minuto e do segundo. O grau é essa bolinha, o minuto é um tracinho e segundo são 2. Sabemos que o ângulo raso de meia volta mede 180 e que uma volta completa é 360 graus. Tranquilo? Então, nas medidas de ângulos, nós temos o grau, o minuto e o segundo. Como eu falei, que a gente não pode esquecer. Temos que um grau equivale a 60 minutos e que um minuto equivale a 60 segundos, tá bem? A gente não pode esquecer dessa relação. 60 minutos é um grau, 60 segundos é um minuto é 60 segundos e um grau é 60 minutos. Anotem no caderno de vocês essa associação. Aqui eu trouxe para vocês, para a gente melhor associar essas transformações. Se eu quero transformar de grau para minuto, eu multiplico por 60, tá bom? E se eu quero transformar de minuto por segundo, eu também multiplico por 60. Se eu quero transformar segundo em minuto, eu divido por 60. Se eu quero transformar minuto para grau, eu também divido por 60. Essa é a relação existente entre as transformações de unidade de medida de ângulo, não esquecendo que um grau vale 60 minutos e que um minuto vale 60 segundos. Em seguida, a gente tem a explicação, ou melhor, um exemplo, que a gente vai transformar unidade de medida. A gente vai transformar 3 graus em minutos. Pessoal, sabemos que para transformar grau em minuto, basta multiplicar por 60, como podemos ver aí na relação. Então, 3 vezes 60 é igual a 180. Assim, 3 graus equivale a 180 minutos. Se você tem segundo e quer transformar em minuto, basta dividir por 60. Por exemplo, se você tem 180 segundos e quer transformar em minutos, é só dividir 180 por 60, que dá 3. Não é isso? E assim por diante. Então, na nossa próxima aula, a gente vai aperfeiçoar o nosso conhecimento sobre essas transformações, tá bom? A gente vai ter uma aula só sobre transformação amanhã e também teremos a nossa atividade do módulo, certo? Por hoje é só isso. Agradeço demais a participação e a atenção de todos. Aqui fica meu muito obrigado e tenham todos uma excelente tarde.